Então, a gente pode começar observando que a gente tem que buscar um bom dicionário, de preferência um bom dicionário, inglês, espanhol, francês, japonês, depende da língua que a gente esteja estudando, tá? Você pode buscar um bom dicionário online, tá? Clicando aqui no Google e procurando. Existem vários dicionários online, da Macmillan, da Longman, da Oxford. Eu gosto de indicar o Oxford Learner's Dictionary, porque é um dicionário básico para estudantes, tá? Então, você clica aqui nessa primeira entrada que aparece, ele vai abrir a página, e aqui você vai procurar a palavra. Nesse caso, eu vou digitar walk. Uma coisa importante observar é não digitar palavras, verbos conjugados. Por exemplo, no passado, walked, ou walking, ou walks. Você não vai encontrar a palavra. Se for um verbo, preste atenção se ele está na forma infinitiva, se é substantivo, se ele não está no superlativo, no comparativo e nem no plural, tá? Tem que colocar a palavra na forma básica dela, tá? Você clica aqui na lupa, vai aparecer. E tem informações muito importantes que podem te ajudar. Primeira coisa, é um verbo. Qual a classe gramatical? É substantivo, é verbo ou adjetivo? Porque o walk pode ser tanto substantivo quanto o verbo. Se na minha frase ele tiver como verbo, é isso que eu tenho que procurar, tá? Aqui do lado você vai ver que existe o walk como noun. E eu não quero ele como substantivo, eu quero olhar ele como um verbo, tá? Você vai encontrar aqui uma informação importante, que é a transcrição fonética. Essas letras entre barras que parecem um pouquinho diferentes, significa como eu falo aquela palavra. A gente tem a pronúncia britânica e a pronúncia americana aqui nesse dicionário. Se você clicar nesse ícone, nesse alto-falante, você vai ouvir a palavra. Walk. Walk, tá? Outras informações interessantes, importantes que você vai observar é que não se deve olhar o primeiro significado que você acha no dicionário. Existem várias definições, depende de como esse verbo se apresenta, se ele está sozinho, se ele vem com preposição, se tem somebody or something depois dele, se ele vem acompanhado de alguém, de alguma coisa. Todas essas informações são importantes. Então, geralmente, um dicionário traz informações para um verbo, se ele é intransitivo, se ele é transitivo, tem algum objeto, a definição e vários exemplos que vão te ajudar a entender ou então formar uma frase, tá bom? Preste atenção, por exemplo, aqui o walk ele pode vir junto de um advérbio e uma preposição. E dependendo do advérbio da preposição, ele vai significar uma coisa diferente. Observe aqui, he walked slowly, quer dizer, ele caminhou devagar, né? The door opened and Joe walked in, quer dizer, a porta se abriu e Joe entrou. Depende muito do que você, da frase, da preposição, do advérbio que acompanha esse verbo, o significado vai ser diferente, tá bom? Outra coisa importante é observar que pode vir acompanhado de something, alguma coisa, ou então somebody, de alguém, tá? Observe essa construção do verbo. Dependendo de como ele vem, do que vem acompanhando esse verbo, ele vai ter significado diferente, tá bom? Ele pode ser intransitivo, se ele for intransitivo, significa desaparecer, tá? Preste atenção. Outras informações importantes, ele pode ter um significado informal em uma situação, ou literal, ou literário também. Tá? Nesse caso aqui, pode ser uma coisa literária que você acha em um texto de romance, tá? Aqui, em cricket, que é um esporte, dependendo da situação, um esporte bem precisas, bem definidas, ele aparece com outro contexto. No beisebol vai ser outra situação, tá? Outra coisa importante também de lembrar é que existem os idiomas, que são essas expressões idiomáticas. Dependendo de cada expressão, você vai ter um significado diferente. Então, nunca pegue o primeiro significado. Existem várias opções, depende de como seu verbo aparece. E aqui também, uma coisa que ajuda bastante são os phrasal verbs.
né? Walk away é uma situação. Walk away with é outra situação diferente, é outro significado, tá bom? Continuando, eu tenho walk aqui como noun, que é um substantivo. Vai ter a mesma pronúncia, mas ele já vai trazer outras informações diferentes. No caso do inglês, quando a gente tem uma informação importante, se é countable ou uncountable. Se ele for countable, eu vou usar os artigos a e an, que significam um ou uma, e ele vai poder ir para o singular ou plural. Tá? Se for uncountable, a gente não usa no plural e não usa a e an. Isso é interessante de observar também, tá bom? Aqui já traz outro significado. Olha aqui, ele pode ser usado só no singular em outra situação diferente, tá? Então, isso são coisas importantes a gente observar. E todas as expressões idiomáticas que eu uso com walk, tá? Então, eu olho aqui na estrelinha o significado. Tem sinônimos também, ele traz antônimos muitas vezes, que então é interessante da gente observar, tá bom? Se eu for para fancy, aqui já é um adjetivo, ele traz a informação da forma comparativa e superlativa, isso é muito legal. Aqui, opposite, qual é o oposto, né? O antônimo de fancy, ele já traz para mim que é simple, isso é muito interessante, tá bom? E eu tenho o significado e tenho exemplos para poder usar também e para poder entender a palavra, tá? E olha aqui do lado que fancy pode ser também um verbo e pode ser um substantivo, tá? Isso é importante. Get é um verbo que a gente precisa ter muito cuidado em inglês. Ele pode significar muitas coisas dependendo do que vem acompanhando ele, tá bom? Aqui é interessante porque ele traz a forma do passado particípio. Verbos regulares, geralmente ele vai trazer o passado simples e o passado particípio, o que ajuda bastante, tá bom? E novamente, para observar, olha só, o tanto de significados que get pode ter, dependendo de quanto do que acompanha o get, tá? Você pode ter várias formas de ter o get, tá? Get something for, get somebody, dependendo do que como o verbo se constrói, você vai ter significados diferentes. E tem exemplos para você poder entender o que get significa naquela situação. Tome muito cuidado com get. Observe qual é o exemplo, o que vem acompanhando, que preposição está acompanhando o get, tá? Qual é o complemento dele. E aqui também você encontra várias expressões idiomáticas, cada um significando uma coisa diferente, e os variados phrasal verbs que eu posso usar com get, tá? Então, um bom dicionário online pode te ajudar em diversas situações com diferentes informações. Espero ter ajudado.